Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Eu vou ler na versão ARA, do verso 4 ao verso 7. Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós te louvamos e te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Ninguém é como o Senhor. Só diante do Teu nome, ó Deus, nós tributamos toda honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós iremos ministrar sobre o seguinte tema, ao meu e ao seu coração: Natal, Jesus, o presente de Deus. E de fato, Jesus é o presente de Deus para as nossas vidas. Jesus é o presente de Deus para a minha vida. Jesus é o presente de Deus para a sua vida. Quem já deu presentes nesse Natal aqui? E o povo está gostando muito de presentear não, viu? Quem já recebeu? Opa, parece que receberam mais do que deram. Isso é bom. Bom, mas Jesus, Ele é o presente de Deus para as nossas vidas. E quando nós atentamos e entendemos que o Natal tem a ver com Jesus, e de fato também tem a ver com o presente, mas não qualquer presente. O presente de Deus para a minha vida e para a sua vida é Jesus Cristo. E quando atentamos para o que o apóstolo Paulo escreveu na carta dos Gálatas, nós ficamos abismados, porque essa carta não foi escrita para uma cidade. Essa carta não foi escrita para um povo. Diferente de Romanos, que foi escrita para Roma, ou diferente de Coríntios, que foi escrita para Coríntios, essa carta foi escrita para uma assembleia na Galácia. Essa carta foi escrita para algumas cidades, entre elas as mais importantes, Edebe, Listra, Icônio e Antioquia. Essa carta trazia consigo a ideia muito importante, e traz consigo a ideia da graça de Deus, da ação miraculosa de Deus. Mas do texto, do capítulo 2 até o capítulo 4, essa carta vai falar a respeito de um relacionamento com Cristo, e do relacionamento com Cristo da fé, e do relacionamento com a lei. Como é que a igreja deveria se relacionar com Cristo da fé, ou como é o relacionamento do povo com a lei. E essa carta quer ensinar que há uma oposição ao relacionamento de Cristo da fé, e há uma oposição ao relacionamento da lei, porque há uma diferença entre a lei e o Evangelho. E essa diferença é uma diferença muito marcante, porque a lei era como se fosse um pedagogo que dá direção, que aponta a direção e que ensina o caminho. Mas a relação com Jesus é totalmente diferente. É uma relação de amor e de graça, onde na sua caminhada e na minha caminhada,
Cristo caminha conosco. E quando caímos, ou quando ficamos distante do Senhor, Ele nunca se afasta de nós. Ele nos ama e Ele se dá por nós. Então, do capítulo 2 ao capítulo 4, Paulo queria frisar muito isso na mente do povo. E ele vai falar algumas verdades nesses 2 capítulos, em relação à lei e o evangelho, ou em relação a Cristo e a lei. E a primeira coisa, eu quero convidar todos a ler aqui, sabemos... Glória a Deus. Começou devagarzinho, mas terminou bem. Ele diz assim: sabemos que somos justificados, não por obra da lei, mas por causa de Jesus Cristo. Então o povo tinha de entender claramente isso. Aquelas cidades reunidas em assembleias, elas deveriam compreender de forma tão especial que a justiça vem de Deus, não vem pela lei. Na lei não salvou-se ninguém, ninguém foi salvo, ninguém experimentou a graça salvadora de Jesus Cristo na lei. Todos que no Antigo Testamento experimentaram da graça salvadora, da justificação, eles estavam firmados em um relacionamento pessoal com Jesus, que iria nascer. Então, uma outra verdade ele nos ensina, e nós vamos repetir essas verdades para memorizar. Porque Peraí, vamos começar de novo. Embolou o negócio, o texto está aqui. Não é versões diferentes. Porque pela lei... Então o apóstolo Paulo ele está ensinando essas verdades, a diferença da lei e do evangelho, a diferença da relação com Cristo e da relação com a lei. E ele fala mais 2 verdades que vamos ler, 3. A primeira: a justificação vem através da lei, então Cristo morreu por nada. A segunda: então, aquela igreja deveria entender de fato essas verdades. Verdades a respeito da justificação, da lei, da herança de Deus pelas nossas vidas. Aquela igreja deveria compreender que em vez de ter um pedagogo que ensina e dá direção, existe o Deus que se revela em Jesus e anda conosco, se relaciona conosco. O verbo de Deus abriu um novo caminho, um caminho que nos trouxe perdão, redenção, e nele, e para a glória dele, podemos viver experimentando a misericórdia de Deus, confiando em Deus. Podemos entender que não somos mais escravos, mas sim somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus podemos orar, dizendo: Abba, Pai. Cristo, esse que foi nascido de uma mulher, Ele de fato, Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Porém, quando você lê o texto dos versos 4 ao verso 7, você vai aprender algumas verdades, e a primeira verdade é que Deus enviou o seu Filho. E é interessante que no verso 4 diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos.
Deus enviou Jesus no momento certo. E isso é tão maravilhoso quando o apóstolo Paulo faz esse resumo nesses versos a respeito do nascimento e obra de Cristo. Ele vai dizer assim: olha, aconteceu isso na plenitude dos tempos. Felipe foi cantar aqui, junto com a equipe de louvor, e ele falou um negócio interessante. Tudo que falamos aqui a respeito da obra de Cristo se cumpriu em um tempo oportuno. O mundo, em certa medida, havia paz, porque o mundo era controlado pelo Império Romano. E em certo aspecto havia uma paz e liberdade de transitar de um lugar para o outro. E justamente nesse tempo, Cristo nasceu. E o seu nascimento foi um nascimento incomum, porque ele nasceu na plenitude dos tempos como homem, mas ele viveu o tempo todo, desde o princípio, porque ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai, cheio de graça, de verdade, na plenitude dos tempos. Mas ele nasceu, e ele nasceu de uma mulher. Irmãos, o nascimento virginal de Cristo foi um milagre. Jesus nasceu de uma mulher. Coisa linda, porque a obra do Espírito Santo envolveu aquela mulher e Cristo se manifestou. Jesus não nasceu de uma princesa, nem de uma jovem rainha. Jesus nasceu de uma adolescente. Jesus não nasceu em um palácio, ele nasceu em um estábulo. Jesus, no seu nascimento, não tinha nem berço. Ele foi um coxo, onde serve de alimento para os animais. Jesus nem nasceu na cidade onde tinha um templo. Ele nasceu em uma cidade muito pequena, na região da Galileia. Seu pai, humanamente falando, não era um governante, e sim um carpinteiro. Não há possibilidade maior do que o nascimento de Jesus para dizer que ele é 100% homem, que se identifica comigo e com você. Ninguém aqui nasceu em um palácio. Ninguém aqui tem uma mãe rainha. Ninguém aqui tem uma mãe princesa. Ninguém aqui tem um pai governante. E ninguém aqui, com certeza, nasceu em um palácio. E eu acho que ninguém aqui nasceu em Jerusalém. A não ser que tenha alguém aqui que foi fazer uma viagem e lá em Jerusalém nasceu. Mas que coisa linda. Ele se identifica comigo. A sua simplicidade, como Deus planejou todas as coisas, faz com que eu olhe para Cristo e entenda que em Cristo e na minha vida não há nenhuma diferença no status desse homem que é o próprio Deus, mas se despiu da sua glória para nascer de uma mulher. Obra feita por mãos dele, mas ele escolheu nascer assim, para que eu e você não adorasse só um ser supremo e transcendente, para que eu e você pudéssemos adorar um Deus supremo e transcendente, mas um Deus pessoal e imanente.
um Deus que se parecia comigo e com você. E o texto vai dizer, ainda no verso 4, que ele nascido sobre a lei, que ele nasceu em um período onde a lei regia, a lei ensinava, a lei ditava, a lei dizia: vai assim, faz isso, anda desse jeito. Eu acho um versículo lindo de Gálatas 5, quando ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e depois de dizer que o fruto do Espírito é o amor e as derivações do amor, ele diz bem assim: sobre essas coisas não há lei. Ou seja, a lei é algo tão pequeno diante do amor de Deus manifesto no nascimento de Cristo. A lei é tão pequena, manifesta na bondade de Deus. A lei é tão pequena em relação ao Deus grandioso do amor. Então, ele estava sobre a lei. O verso 5 diz: isso aconteceu para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E Jesus Cristo veio sobre a lei para me resgatar, para te resgatar e para nos dar uma posição de filhos de Deus. Essa é a vontade de Deus. Isso de fato é o Natal. E essa ideia de redimir, resgatar, rina no grego a palavra redimir, resgate, que traz consigo duas ideias. A primeira é nos resgatar da lei, onde a lei não é a regra máxima, sim um amor, e nos dar uma posição de filhos. Então, o que o Natal representa para mim, representa um resgate, a remissão dos meus pecados. O que o Natal representa para mim, Natal representa que em Cristo, o presente de Deus, eu sou filho. Então, quando olhamos os versos 4 e 5, deparamos e analisamos que Natal é o presente de Deus, porque Deus enviou o seu Filho. E em segundo lugar, Jesus é o presente de Deus para as nossas vidas, porque Deus enviou o Espírito de seu Filho. Porque Deus enviou o Espírito de seu Filho. Verso 6 diz: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. E porque sois filhos, nós somos filhos de Deus. Quando recebemos esse presente de Deus, o Espírito Santo, não é que nós seremos filhos de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós podemos orar a Deus dizendo Pai. E o Senhor Jesus nos ensinou a orarmos assim: Pai nosso que estás nos céus. Porque nós somos filhos e temos o Pai Todo-Poderoso e podemos chamá-lo de Pai. No verso 6, vai usar uma palavra, Abba, e que a traduzida é Pai, porque podemos orar a um Deus que é o nosso Pai, que sente prazer em abençoar os seus filhos, que sente prazer em ouvir os seus filhos e que sente prazer em responder os seus filhos. Porque sois filhos de Deus. Nós, como os filhos de Deus, devemos entender e viver para a glória dele constantemente, dioturnamente. O verso 7 vai concluir dizendo
que nós também somos herdeiros. E Natal é uma celebração que Deus enviou Jesus, mas Ele enviou o seu Santo Espírito. E algumas vezes nós esquecemos que Natal também tem a ver com a vinda do Espírito Santo em nossa vida. Porque muitas vezes nós só lembramos que um menino nos nasceu, e esse é o texto bíblico, muito citado, e é correto. Muitas vezes olhamos para o Natal e vemos Jesus como um bebê em uma manjedoura, mas esquecemos do Espírito Santo. A promessa do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, só habita em nós porque Jesus nasceu. Se não fosse assim, o Espírito Santo estava sobre nós em momentos, como se foi no Antigo Testamento, mas Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós somos herdeiros, não somos mais escravos, porém filhos, e essa afirmação é uma afirmação pessoal. De sorte, verso 7, que já não és escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiro. Deus, na sua santa bondade, usa o apóstolo Paulo para escrever para uma assembleia de pessoas de várias cidades, usando no singular a ideia de herdeiro. Herdeiro de Deus. E o que Paulo está ensinando àquelas igrejas é uma verdade tão profunda, que Natal não é só nascimento, mas também é nascimento. Mas Natal é eu e você recebendo o Espírito de Jesus Cristo conosco, o Emmanuel, Deus presente. E Ele nos faz celebrar todos os dias para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pelo teu amor, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou, que o Senhor se fez homem e habitou entre nós. Te louvamos porque tu és o Deus do impossível, te louvamos porque o teu Santo Espírito habita em cada um, e por isso nós celebramos o Natal e entregamos a nossa vida, ó Deus, ao Senhor, como um sacrifício vivo e santo, louvando, bendizendo e exaltando ao teu nome, que é digno de honra, de glória, de todo louvor e de toda adoração, em nome de Jesus.